Então, vamos começar a resolver aqui a nossa quarta lista de questões, que é justamente sobre equações reduzidas e equações paramétricas. Então, vamos ler aqui a primeira questão. Dada a reta de equação menos 2x mais 3y menos 4 igual a zero, determine seu coeficiente angular e seu coeficiente linear. Então, para a gente recordar, olha, para a gente determinar coeficiente angular e coeficiente linear, nós temos que ter o que? A equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é aquela assim, ó, y é igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Então, para que a gente consiga olhar ali naquela equação coeficiente angular e linear, nós temos que transformá-la em uma equação reduzida. Então, vamos pegar a equação. Menos 2x mais 3y menos 4 é igual a zero. Então, para transformar essa equação, que está na sua forma geral, em uma equação reduzida, basta nós isolar o valor do y. Então, vamos isolar ele lá. Então, vai ficar assim, ó. 3y é igual a 2x mais 4. Observa. Estava menos 2x, foi para o segundo membro, mais 2x. Estava menos 4, foi para o segundo membro, mais 4. Então, observe bem, ela ainda não está na sua forma reduzida. Para ela estar na sua forma reduzida, o y tem que estar sozinho no primeiro membro. E aqui você não tem um y sozinho, você tem o quê? 3y. Então, para isolar esse y, basta dividir a equação toda por 3. Então, a tua equação vai ficar assim, ó, y é igual a 2x sobre 3 mais 4 sobre 3. Então, pronto, essa equação já é a equação reduzida da reta. E você tem o que? O seu coeficiente angular é igual a 2 terços e seu coeficiente linear é igual a 4 terços. Vamos lá, segunda questão. Determine K sabendo que a inclinação da reta que passa pelos pontos A, K e 3 e B, menos 1, menos 4, é de 45 graus. Nós temos que recordar que a inclinação da reta é a mesma coisa que coeficiente angular. E coeficiente angular tem duas formas de a gente representar. Ou como a tangente do ângulo de inclinação, ou como a subtração da coordenada que nós dividimos. Lembra da fórmula? Ó, m é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, para encontrar o valor de k, nós vamos utilizar essas duas fórmulas. Vamos lá, pela primeira forma, m é igual a tangente de θ. Mas quem é θ aqui? Ó? Θ é o grau de inclinação da tua reta, que é 45. Logo, m é a tangente de 45, que todo mundo sabe que é igual a 1. Portanto, o coeficiente angular é igual a 1. Mas só com isso a gente não consegue encontrar o valor de k. Para encontrar o valor dele, nós temos que substituir lá na segunda equação. Vamos lá. O ponto A e o ponto B que essa reta passa tem coordenada k e 3, o A, menos 1 e menos 4, o B. Então, para facilitar a nossa vida, olha, o K vai ser nosso x1 e o 3 vai ser nosso y1. E lá no ponto B, olha, o menos 1 vai ser o nosso x2 e o menos 4 vai ser o nosso y2. Agora, basta substituir lá na segunda equação. Vamos lá. 1 vai ser igual a y2, que é menos 4, menos y1, que é mais 3, sobre x2 menos x1. Olha, quem é x2? Menos 1. Menos x1. Quem é x1 é o valor de k. Observa, olha, que agora é só fazer o jogo de sinal. Nós vamos ter, olha, que 1 vai ser igual a menos 4, menos com mais, menos 3, sobre menos 1, menos k. Ó, menos com mais, menos. Então, observa aqui. Nós temos aqui em cima, ó, menos 4, menos 3. Acho que a gente pode somar esses dois valores, né? Então, vamos ficar assim, ó, com a nossa equação igual a 1 igual a menos 4 menos 3, menos 7. Sobre menos 1, menos k. Então, observe que aqui você tem uma proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar assim, olha, 1 vezes menos 1 menos k, menos 1 menos k, é igual a 1, que está aqui embaixo, que não aparece, vezes menos 7, menos 7. Então, observa bem aqui, olha, o k está negativo, não está? Então, vamos multiplicar a equação toda por menos 1, para sair esse sinal negativo. Então, vamos lá. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, né? Era negativo, ficou positivo. O k era negativo, multiplicou por menos 1, ficou positivo.
E o 7 também era negativo, multiplicou por menos 1, ficou positivo. Então ficou assim, ó, 1 mais k é igual a 7. Então, k vai ser igual a 7 menos 1. 1 está somando, passou subtraindo. 7 menos 1, 6. Portanto, k é igual a 6. E aí, está pronta a nossa segunda questão. Terceira questão. Qual é a equação reduzida da reta que tem coeficiente angular m igual a 2 e que cruza o eixo y no ponto 0 e menos 3? Vamos lá. Como ele quer a equação reduzida, basta recordar como que ela é escrita. Olha, y é igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. O m já foi dado na questão. O m vale quanto? 2. Para resolver ela, só basta encontrar o valor de n. Vamos recordar quem é n. N nada mais é do que o coeficiente linear. Mas o que significa isso, Alexandre? O coeficiente linear nada mais é do que o ponto que a sua reta intercepta o eixo das ordenadas. Como que é escrito esse ponto? Sempre vai ser assim, ó, 0 e o valor de n. 0, x0, e o valor que acompanha esse x sempre vai ser o seu coeficiente linear. Então, observe na questão, olha, ele deu um ponto. O ponto foi quanto? 0 e menos 3. Olha, se o x é 0 e você tem o valor do y aqui, você pode concluir o quê? Que esse y nada mais é do que o seu coeficiente linear. Então, vamos substituir nessa equação para encontrar a equação reduzida. Então, pelo que nós falamos, m é igual a 2 e n é igual a menos 3. Substituindo na equação, vai ficar assim, ó, y é igual a mx, 2x, mais o valor de n. Quem é o valor de n? Menos 3. Fazendo o jogo de sinal, ó, mais com menos é menos, né? Então, a sua equação reduzida da reta vai ser igual a 2x menos 3. Pronto, só isso. Na quarta questão. Determine a equação geral da reta definida pelas equações paramétricas x é igual a 4 mais 2t e y é igual a 1 menos t. Então, recordando, galera, uma equação é paramétrica quando a equação é escrita em função de uma terceira variável, ó, que no caso aqui é esse t. Então, como ele quer que você transforme essa equação na equação geral, nós temos que saber como que é a equação geral. Então, recordando, ó, a equação é uma equação geral da reta quando ela é escrita como ax mais by mais c igual a 0. Então, você tem que transformar esse sistema aqui nesse tipo de equação. Então, para isso, basta você recordar como se resolve um sistema de equação, né? Lembra? Você tem duas equações, isola uma das incógnitas em uma delas e substitui na outra. E no caso, a incógnita que tu vai isolar vai ser justamente o valor de t. Então, observa aqui, a segunda equação está um pouquinho mais fácil para isolar o valor de t. Então, vamos colocar o valor de t no primeiro membro e o valor de y para o segundo membro. Então, vai ficar assim, olha, tá menos t, vem aqui para o primeiro membro, mais t. Tá mais y, vai aqui para o segundo membro, menos y. Então, t vai ser igual a 1 menos y. Beleza? Agora, vamos substituir o valor de t lá na primeira equação. Quem é a primeira equação? X é igual a 4 mais 2t. Tira o t, coloca 1 menos y. Nós vamos ter o quê? Ó? Que x é igual a 4 mais 2, que multiplica 1 menos y. Aplicando a distributiva aqui, nós vamos ter o quê? Que x é igual a 4 mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos y, menos 2y. Olha aqui, olha, 4 mais 2. Vamos somar 4 mais 2 é igual a 6. Portanto, x é igual a 6 menos 2y. Mas observe bem aqui, essa aqui ainda não é a equação geral da reta. Para ser a equação geral, você tem o que? Tem ax mais by mais c igual a 0. Ou seja, tanto x quanto y como termo independente tem que estar no primeiro membro. E aqui você não tem isso. Então, para transformar essa equação bem aqui em uma equação geral, basta botar tanto 2y para o primeiro membro quanto 6. Então, vamos colocar eles lá no primeiro membro, vai ficar assim, olha, x, que já estava lá, tá, menos 2y, vem para cá, mais 2y. Tá, mais 6, vem para cá, menos 6. Isso tudo é igual a 0. Portanto, agora sim você tem a equação geral da sua reta. X mais 2y menos 6 igual a 0. Nossa quinta e última questão tem assim, ó, um projétil desloca-se no plano cartesiano e seus deslocamentos em metros na horizontal e vertical
são descritos respectivamente pelas equações x é igual a t mais 5 e y é igual a 3t mais 6, em que t é sempre maior ou igual a zero, representa o tempo em minutos. Ele pergunta, determine a distância percorrida pelo projétil entre o ponto A, para t igual a zero, e o ponto B, para t igual a 5 minutos. Então, observa, galera, que essa aqui é uma questão contextualizada de equações paramétricas da reta. Então, como ele quer a distância percorrida entre dois pontos, na verdade, assim no final de tudo, ele quer que você calcule a distância entre dois pontos. Então, recordando a fórmula da distância entre dois pontos, ó. Distância ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Lembra que esse quadrado aqui pode ser substituído pela raiz quadrada aqui em cima, né? Eu deixei assim para facilitar a compreensão. Então, para que a gente consiga calcular essa distância, nós temos que ter o que? A coordenada xb, xa, yb, ya. Então, para isso, basta usar a equação paramétrica aplicando esses dois valores aqui para t. Ó. O ponto A vai ser quando t é igual a zero e o ponto B é quando t é igual a 5. Vamos lá, vamos encontrar o ponto A, que vai ser dado por xa, ya, e o ponto B, que vai ser dado por xb, yb. Vamos lá. Para encontrar o valor do ponto A, nós temos que o t é igual a zero. Então, lá naquele sistema de equação, onde tiver t, tu vai colocar zero. Então, para o xa, então vai ficar, ó, xa é igual a t mais 5. Quem é o t? 0. 0 mais 5 é igual a 5. E o ya? O ya lá pela tua equação é 3t mais 6. Então, lá onde tem o t, tu vai colocar quanto? 0. Substituindo os valores, nós vamos encontrar o que? Ó? Que ya vai ser igual a 3 vezes 0 mais 6. 3 vezes 0 é 0, mais 6 vai dar 6. Portanto, as coordenadas do seu ponto A vai ser dado por 5 e 6. 5 xa e 6 o ya. A mesma coisa nós vamos fazer para o ponto B. Mas observe que o ponto B, o t vai ser igual a quanto? 5. Então, fazendo o mesmo processo, nós vamos ter, olha, xb. xb é t mais 5. Qual o valor de t? 5. Então, vai ficar 5 mais 5, que vai ser igual a 10. E agora vamos lá, calcular o yb. O yb vai ser dado por quem? 3t mais 6. Qual o valor de t para o b? T é igual a 5. Então vai ficar 3 vezes 5 mais 6. 3 vezes 5, 15. Mais 6 é igual a 21. Portanto, o valor do ponto B vai ser dado por 10 e 21. Mas isso tudo só foi para encontrar as coordenadas do ponto A e ponto B. Agora que nós vamos encontrar a distância percorrida, né? Então, a distância entre esses dois pontos. Substituindo o valor do ponto A e B lá na equação da distância entre dois pontos, nós vamos ter, olha, distância ao quadrado vai ser igual a xb menos xa, 10 menos 5 elevado ao quadrado, mais yb menos ya, 21 menos 6 elevado ao quadrado. Resolvendo as subtrações, vai ficar assim, ó, t ao quadrado vai ser igual a 10 menos 5, 5 ao quadrado, mais 21 menos 6, 15 ao quadrado. Fazendo as potências, você tem que d ao quadrado vai ser igual a 25 mais 225, logo d ao quadrado é igual a 250. Então, para eliminar esse quadrado aqui, basta fazer o quê? A raiz quadrada. Então, d, né, que é a distância entre dois pontos, vai ser igual a raiz quadrada de 250. Eliminando quem a gente pode eliminar dessa raiz, nós vamos ter que d é igual a 5 raiz de 10, né? 250 é 25 vezes 10, raiz de 25 é 5, raiz de 10 eu não tenho, então fica aí mesmo. Então, a distância entre esses dois pontos é igual a 5 raiz de 10 metros.